Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam tranquilos e esperançosos, cientes de que nós estamos sob o comando do nosso Mestre Jesus. Algumas pessoas pediram para que eu continuasse a falar sobre a lei de causa e efeito. E por esses pedidos, então, eu vou retomar o assunto, mas antes nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento e também de harmonização. Então, cerrando os nossos olhos, nós vamos rogando que Jesus, a sua infinita bondade e misericórdia, nos ampare, fortalecendo os nossos lares, fortalecendo todos aqueles que amamos, envolvendo em luz tudo aquilo que pousarmos o nosso olhar, que sejamos pequenas lanternas desse amor, Jesus, e que a tua luz possa nos envolver, nos trazendo toda a tranquilidade, serenidade, o bem-estar necessário para que possamos, sim, sermos instrumentos da tua paz. Que os nossos lares estejam protegidos, amparados e fortalecidos dentro dessa comunhão que mantemos com você, Mestre, e que a tua luz esteja em nós e nós nela. Que assim seja. Prosseguindo então, como eu falei, o tema da semana passada, quando Jesus fala, faça ao outro aquilo que você quer que te faça. Então, isso está em Lucas 6,31. Essa é uma das passagens que Jesus ele menciona essa lei. Nossa visão ela é muito estreita em relação assim à lei universal, porque a nossa mente ainda não está desenvolvida, digamos assim, não está acordada. Então nós conhecemos só uma parte de um todo. Nós temos então uma visão microcósmica. Visão microcósmica que eu digo é uma visão estreita, uma visão bem diminuta, como eu falei, né? Então, esse mecanismo, que é o universo, ele se expande na medida em que nós caímos em nós. Então, na medida em que nós tomamos a consciência, então esse universo se expande, se abre, ele reflete cada vez mais a imagem do Criador. E na medida em que nós, através da nossa mente, fazemos essa expansão e começamos a olhar o universo cada vez mais nitidamente, nós estamos cada vez mais acordados e fazendo parte dessa realidade do Criador. O filho pródigo, por exemplo, aquela parábola que Jesus falou, depois dele ter assim adquirido as experiências, depois dele ter aberto assim os olhos para a realidade, então ele cai em si. E é quando então ele decide retornar para o Pai. Ou seja, é quando ele encontra, é quando ele tem essa visão ampliada e começa a fazer parte com consciência, com vontade de todo esse mecanismo da criação maior. O Criador da vida, ele pulsa em nós. Então, muitas vezes, nós não imaginamos isso. Mas nós, seres espirituais, a natureza toda, mas nós, seres espirituais, que despertamos já a nossa inteligência, que nós já temos, assim, o poder de analisar e decidir. Então, nesse caso, ele pulsa em nós. E nós não temos essa consciência. E aí, quando nós passamos a ter essa consciência, nós começamos a compreender as palavras do Mestre Jesus. Porque sem essa consciência, nós nos alijamos, ou seja, nós nos apartamos desse todo que pulsa num ritmo. Mas vamos falar um pouquinho ainda, né, que o universo é um organismo vivo e ele nos invade. E por enquanto nós não o percebemos. Nós não fazemos parte ainda, conscientemente, dessa criação. O Criador se expressa pelo mental, que nós também temos assim uma vaga ideia. O que é o mental? Mental é cada vez mais se aproximar da realidade
que está nos envolvendo, e de que aquilo que nós somos, daquilo que nós somos compostos, né? Então, esse mental é o todo, e que nós precisamos urgentemente entender a necessidade do autoconhecimento para que nós tenhamos, enfim, a consciência ampla de que somos filhos desse Criador, que para nós ainda não tem como explicar a sua essência. E para ampliarmos a nossa visão como seres espirituais, como seres em desenvolvimento, é necessário que nós nos sintamos parte disso tudo. Então vejam só que maravilha a criação em relação a nós, seus filhos. Então, quando nós fomos criados, individualizados, né? A partir do momento em que nós começamos a desabrochar, que nós começamos a desenvolver os nossos potenciais, a nossa capacidade de assimilação, de abstração, enfim, de fecharmos uma conclusão através do pensamento, que é um instrumento da mente. Então nós começamos a criar, falando em criação, nós começamos a criar certos níveis de consciência. Esses níveis, eles vão ser divididos primordialmente em 3, que é o nosso consciente, o nosso subconsciente e o nosso superconsciente. Então vejam lá, no nosso consciente é aquilo que nós entendemos de frente, aquilo que chega para nós. Então isso está atuando no nosso consciente. Eu estou falando com vocês estão recebendo a minha imagem, tudo isso está se passando dentro do nosso consciente. Tudo isso que eu estou falando a respeito de o funcionamento universal, e nós, dentro desse funcionamento, nós começamos a fazer um arquivo. E esse arquivo, então, nós vamos passando para o nosso subconsciente, que fica mais abaixo. E aí, quando nós começamos a trabalhar esses valores, quando nós começamos a formular, né, conscientemente aquilo que nós queremos, a projetarmos isso para frente, então nós estamos trabalhando no superconsciente. Então, o consciente é fazer as ações que eu quero que os outros me façam. Então, a partir deste momento, a partir desta premissa, eu estou começando a trabalhar no meu subconsciente. Quando eu penso isso, como Jesus falou, fazer aquilo que quer que te faça aos outros, então ele está nos dando uma liberdade de nós termos, então, essa capacidade de colocar no nosso subconsciente uma boa semente. Essa boa semente, ela vai fazer que haja um alerta, e cada vez que eu transgrido a lei do amor, porque o universo, ele vibra no amor, porque o nosso Criador, o nosso Deus, ele é amor, ele desconhece outra lei. A partir daí, ele nos dá a liberdade de nós entendermos isso através dos nossos próprios passos, através da nossa própria construção. Nós somos os arquitetos, somos nós que fazemos a nossa história. Então, isso estando no nosso consciente, nós começamos então a ter o quê? Arquivos selecionados, arquivos documentos preciosos, que vão nos auxiliar e nos impulsionar cada vez mais para que nós tenhamos também a capacidade de entrarmos ou adentrarmos e começarmos a agir dentro do superconsciente. E o superconsciente é que são essas gavetas, né, que vão fazer com que nós tenhamos cada vez mais bons valores. E cada vez, né, que nós tivermos essa clareza, nós estaremos, sim, participando cada vez mais
com o todo, com o universo. E quando eu falo com o todo, nos incorporando ao Criador. Essa incorporação ao Criador, Jesus ele vem nos trazendo, né, através dos seus ensinamentos, a necessidade. Eu não estou falando em religação, porque religação é uma coisa que houve uma ruptura e vai ter que fazer o quê? Uma religação. No nosso caso, não houve uma ruptura. O nosso Criador, o nosso Pai, ele não rompeu conosco. Ele nos deu o quê? Continente para que nós possamos elaborar a nossa própria estrada, o nosso próprio caminho. Nos capacitou de todas as potencialidades para que nós atinjamos esse nível importante. E o que nós temos que entender, né? Falando ainda do superconsciente, ele nos possibilita entender o que está em cima. Entender o que está em cima, como o que está embaixo. Então, o nosso superconsciente é que vai alinhar isso. E vai também nos trazer a informação precisa de que o que está dentro também está fora. Dá para entender o que isso significa? É uma visão ampla, é uma visão aberta, né? Mais aberta. Eu digo que é a campimetria visual que nós vamos possuindo cada vez mais. Então vai se expandindo a nossa capacidade de ver. E quando nós vemos, nós sentimos. E tudo então no universo ele segue leis. E nós estamos dentro dessas leis. E aí se justifica, por exemplo, o mundo de expiação e provas em que vivemos há tanto tempo. Por quê? Porque nós desconhecemos tais leis. Tudo no universo é vibração, tudo vibra. Nossas células, como eu já falei, elas vibram. Quando nós estamos felizes, essas células elas vão vibrar de forma diferente. Elas vão vibrar de maneira mais harmônica. Abrindo aqui a minha partitura aqui, né? Então, nós vamos ter que do micro ao macrocosmo, tudo é verdadeiro e realizável. Mas essas são as leis do universo, Anísia? São. Tudo no universo é realizável. Então vamos entender essa realização que está no universo. Como tudo é vibração, então tudo faz o quê? Se expande. Então todas as moléculas elas começam a vibrar. E na medida em que nós começamos a perceber aquilo que é belo, aquilo que é bom, essas moléculas vibram com mais intensidade e elas vão criando cada vez mais espaço. Quando nós estamos fechados, quando nós estamos introvertidos, então nós estamos assim, ó, vibrando num pequeno pedaço do universo e nós não saímos dali. Então nós ficamos condicionados, por exemplo, se for uma ideia ruim, nós vamos ficar condicionados nessa ideia, porque nós não vibramos, né, em larga escala, então nós mantemos tudo fechado, tudo apertado. E aí nós entramos num processo de sofrimento, num processo de angústia, num processo de indecisão e às vezes até, né, colocando um suposto ponto final em determinadas situações que nós acreditamos que tenha acabado, porque a vida é estuante, a vida é abundante e nós não desfrutamos disso ainda porque nós não entendemos. Quando Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, ele tá falando dessas leis. Ele está falando desse conjunto maravilhoso e que nós fazemos parte. Porém, desconhecendo ainda, nós não conseguimos pedir e receber, porque nós ainda estamos com a nossa consciência fechada, ainda nós estamos com a nossa consciência reduzida. É o consciente que eu tô falando para vocês, que eu falei agora há pouco. A consciência é o consciente, é aquilo que eu vou captar elementos para expandir
toda a grandeza do ser, porque nós somos seres espirituais. Para pedir é preciso realmente saber aquilo que quer e principalmente aquilo que significamos para o Criador, para o nosso Deus, que é o Criador e Senhor absoluto da vida. Então tudo se move no universo, nada está estático, e isso é físico. Então nós estamos num universo em constante expansão. Na natureza, nada é parado, nada. Seja positivo, seja negativo. Tudo tem um fluxo e refluxo. Essa é a ordem da criação. Então, se nós observarmos o mar, ele vem no fluxo e refluxo. Vem, refluxo e refluxo. Então, essa é a ordem também da natureza universal. E nós, dentro disso, vamos cada vez mais sendo responsáveis por tudo aquilo que nós plantamos, por tudo aquilo que nós semeamos. Então, a necessidade dessa colheita, ela é absoluta. Eu semeei, a colheita é minha. Eu vou colher. Quando eu estou desconectada dessa realidade universal, eu fico plantando o quê? Muitas vezes eu nem sei que sementes eu tenho na mão e eu vou jogando a esmo. E aí o resultado não é muito benéfico, não é muito interessante dentro daquilo que nós conhecemos que é o bem. E o universo também, ele vai ter uma outra lei que podemos atrair. Então, quando nós abrimos a nossa consciência, quando nós começamos a usar o nosso direito de escolha, então eu vou escolher aquilo que eu quero ver, aquilo que eu quero sentir. Eu quero sentir o belo, eu quero ver o belo, eu quero sentir o bom. Então eu começo a fazer o quê? A fazer uma escolha, a fazer uma peneira daquilo que eu vou conscientemente colocar no meu subconsciente para que isso tenha um bojo do meu superconsciente. Então eu vou olhar o belo. Normalmente quando nós olhamos alguma coisa, nós procuramos primeiramente os defeitos. Nós esquecemos do belo. Um exemplo que eu sempre uso é quando a primavera chega e ela coloca para nós, né, aquele manto ou aquele tapete de pétalas de flores que a árvore dá, principalmente o ipê, e quando a gente passa, a gente não observa que nós estamos passando por um tapete maravilhoso, lindo, né? Nós só percebemos isso numa comemoração, por exemplo, de um casamento ou uma comemoração onde se jogam pétalas, a gente acha aquilo maravilhoso. Mas quando elas vêm pela natureza, nós não nos damos conta. Então nós não colocamos isso no nosso subconsciente e aí isso também não vai subir para o superconsciente. Porque essa é a lei do universo. É a lei que move todos nós. E nós podemos perceber que nesse movimento, nesse ritmo, porque o universo tem um ritmo do fluxo e refluxo, então tudo é ritmado também. Então nesse ritmo, nós começamos a entrar em desarmonia. Porque nós não temos a capacidade de acompanhar esse ritmo, que ele é harmonioso, que ele só traz o bem-estar, porque ele é suave, ele tem a sua cadência, e nós saímos dessa cadência. E quando saímos dessa cadência, aí a gente já sabe, né? Nós vamos entrar num processo, sabe, de descompasso, de dificuldade de acompanhar esse ritmo, essa cadência. Então, no universo, nós temos que ter essa ligação ou essa conexão. E aí, como nós agora sabemos que nós podemos decidir o que nós queremos para o nosso subconsciente, o bom, o belo, ou o feio e o mal? Acho que não, né? Eu acho que nós vamos decidir sempre
por esse lado, o lado da harmonia, o lado do ritmo, o lado da vibração saudável, para que nós tenhamos também todo esse fluxo em nós, né? Então, nós vamos começar a ser o quê? Harmônicos com a criação. E automaticamente nós vamos fazendo parte, cada vez mais, entrando na intimidade dessa criação. E isso é maravilhoso. E Jesus, ele quer nos alertar essa realidade que muitas vezes nós até sabemos, mas desconhecemos o mecanismo, né? E o que colhemos não está restrito apenas às ações que nós cometemos em relação ao nosso semelhante. Vai ter que colher também, mas muitas vezes conosco mesmo. Então, nós não temos a comiseração conosco mesmo. Então, veja, eu vou explicar uma coisa interessante. Quando eu estou, um exemplo, né? Quando eu estou num processo de azedume, sabe aquele azedume, aquele mau humor, aquela vontade que eu tenho de não explicar 2 vezes uma palavra? Nesse momento, eu estou sendo ácido comigo. Eu estou criando, ou eu estou saindo dessa harmonia comigo. Uma vez Emmanuel falou que bom humor é um caso sério. E é mesmo. E é mesmo. Mas, sabe, tem pessoas que vão falar assim, não, eu não consigo, de manhã eu não consigo levantar com disposição nem de falar bom dia. De manhã eu tenho um azedume infernal. Trate-se, cuide-se, ame-se, entenda-se. Faça de você o melhor por você mesmo. Porque dessa forma você está se preparando também para fazer para o outro o que exatamente aquilo que o outro pode fazer por você e você deseja. Porque é lógico, quando eu saio à rua, eu quero, quando eu falo bom dia para o outro fale bom dia para mim. Mas eu primeiro tenho que estar dentro dessa harmonia universal, desse contexto da criação divina. Porque nós somos também seres divinos, por sermos filhos desse Criador. Então, entendendo isso, que nós precisamos urgentemente entender essas leis que regem o universo, que são justas, não tem mais para um, menos para outro, e Jesus falou isso, porque nesse aprendizado, nesse desabrochar que nós começamos a ter, então a chuva vem, molha o bom, o mal, o sol vem sobre bons e maus, mas qual é o alerta do mestre? A alerta do mestre é cada um segundo suas obras. E isso não é uma sentença de castigo, isso é um alerta para tudo isso, para essa harmonização que nós deveremos ter em relação com o todo, e esse todo inclui tudo, inclui aqui nosso mundo, né, nosso espaço da terceira dimensão, e nós podemos também começar a entender as dimensões mais elevadas, onde a vibração vai cada vez mais se expandindo. E é nesse entendimento, né, nessa condição de mente, é que nós vamos expandindo os nossos atributos, que eu digo para vocês, como Jesus falou, ele foi buscar num salmo, ele fala para os judeus, os fariseus, seus opositores, está escrito na vossa lei. E quando ele diz vossa lei, porque era a lei que eles se guiavam, era a lei que eles se miravam, né? Então, vós sois deuses. E é nesse contexto, né, que nós pertencemos a esse mecanismo maravilhoso, é que também nós somos deuses. Nós somos deuses e co-criadores do Criador. Porque na medida que nós vamos expandindo, nós vamos tendo um entendimento cada vez mais dilatado, então nós vamos nos preparando
para participarmos efetivamente da criação e sermos engajados nessa criação. Porque até agora não somos, né? Então nós somos sujeitos ainda a dizer de manhã não tenho um bom humor, ou de tarde, ou eu fico muito nervoso quando alguém faz isso, aquele outro. Quer dizer, você sai facilmente da harmonia, da vibração, do ritmo que é o universo. Então nós começamos a perceber que para viver bem, nós temos que estar bem. E estar bem é procurar essas leis do universo para sermos completamente felizes. E aí é uma questão de galgar, né? Galgar outros estágios que ainda espero que nos aguardam, tá bom? Agradeço a vocês e vamos fazer as nossas orações, a água fluidificada, e vamos então cerrando os nossos olhos e entrando na comunhão com Jesus, nosso mestre, nosso orientador maior, nosso governante. Agradecendo Jesus por cada momento em que nós conseguimos ampliar a nossa visão de filhos do Criador, filhos desse Pai de infinito amor e bondade, que criou essas leis para que possamos alcançar o bem-estar total, para que possamos pulsar no ritmo da sua criação, no seu próprio ritmo. Obrigado, Mestre Jesus, que nós agradecemos também a esse Criador por esse mundo que nos abriga, o nosso planeta tão pequeno e tão cheio de conflitos e sofrimentos. Que a luz do Mestre, que a tua luz, Jesus, que sai do teu coração, possa amparar o nosso globo, envolvendo todas as nações, todos os seus dirigentes, envolvendo todos os povos, envolvendo o nosso Brasil, envolvendo todos os sofredores de todas as matizes, seja aqui no plano físico, seja na dimensão espiritual, que todos recebam, Jesus, a consolação, que todos recebam o amparo e que todos possam entender que nós viemos aqui para fazermos parte de tudo isso. Nós não somos peças colocadas no lugar errado, nós estamos no justo lugar de filhos do nosso Pai. E assim, Jesus, que a tua luz envolva a nossa casa, o Consolador, envolva todas as atividades, fortaleça, Jesus, essa nova fase que teremos pela frente de retorno, envolva todos os trabalhos ali realizados e que nós nos mantenhamos unidos e fortalecidos. Ainda vibramos, Jesus, por todos os doentes, por todos aqueles que estão esperançosos de alcançar a melhora física, mas vibramos também para que eles alcancem a melhora espiritual. Envolva todos os nomes que estão aqui nesses papéis, todos aqueles que já foram para o plano espiritual, aqueles que estão aqui com problemas espirituais, com problemas de saúde, com problemas de desequilíbrio emocional, que sejam amparados, que sejam envolvidos nessa luz intensa, Jesus, que agora faz com que todos esses papéis recebam esse banho, todos os papéis que estão lá no Consolador, todos os papéis que vão entrar naquela urna ali na porta do Consolador. E assim, Jesus, nós vamos rogando que as nossas vibrações, que essa nossa união agora possa levar, né, para o plano espiritual uma vibração intensa de amor, de vontade, para que haja paz na Terra, onde está tendo conflito no Oriente Médio, em Israel, na Palestina, que ali haja, Jesus, o consenso de paz, haja o consenso dessa harmonização tão necessária. E dessa forma, Mestre, nós vamos te agradecendo, rogando que a tua luz permaneça em nós e que nós estejamos sempre conscientes, Jesus, de que não estamos sozinhos nessa elaboração de harmonização com o universo, com a criação do nosso Pai Celestial. Abençoa-nos, Pai, e dirige-nos, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Chegamos mais ao final, mais uma vez,
né? E desejo a vocês uma ótima semana, que vocês brilhem cada vez mais, que se harmonizem e que dessa forma nós atingiremos a felicidade que nós ainda também não entendemos o que buscamos. Mas quando nós começamos a pensar dessa forma, nós entendemos. Até a próxima, fiquem com Deus.